Pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a gente poder conversar sobre esses assuntos que têm aparecido, né? E a gente refazer algumas reflexões. Eu gostaria de saber se o som tá bem, tá bom, o áudio vocês estão ouvindo bem, tá tudo ok? Se tiver, diga aí para mim, por favor, que eu quero ganhar tempo, porque o assunto hoje vai tomar um pouquinho mais de tempo da gente, mas tenho certeza que será uma bênção para nós. Vocês estão ouvindo bem? Pessoal, ontem, se vocês estavam assistindo a live, vocês viram que caiu, né? Foi a minha maravilhosa, amada, perfeita irmã que me ligou naquele momento, queria conversar um pouquinho. E aí ela derrubou a minha live. Como eu já estava encerrando, por isso que eu não voltei. Mas hoje a gente tem mais, então vamos continuar hoje falando sobre o tema, sobre famílias, né? Mães e pais que vivem angustiados por conta dos filhos. E nós precisamos fazer uma reflexão do porquê dessa angústia, né? O que tem causado esse tipo de questionamento ou esse tipo de sofrimento nas famílias. Porque a gente precisa ter noção e clareza. E é óbvio que aqui, quando eu estou pensando nessa noção, o que eu tenho notado é que é necessário uma investigação um pouco mais aprofundada quando a gente está tratando desse assunto. Não dá para ser de forma superficial, eu entendo. E é necessário o aconselhamento para ambas as partes para a gente conseguir entender um pouco mais. Assim, na internet não dá para ser tão claro. Mas com a experiência que eu tenho e com o tempo que eu tenho de caminhada em aconselhamento com as famílias, eu tenho notado muito claramente que muitas das vezes os pais têm problemas nessa dinâmica com os filhos por conta de uma moral, por conta de uma perfeição existencial que os pais desejam que os filhos vivam. E é por isso que nós precisamos ter atenção, porque às vezes os pais estão projetando nos filhos aquilo que eles desejam e esquecem que do outro lado existe um ser humano, uma outra pessoa que vai viver uma outra realidade, uma pessoa que vai lidar com o mundo, vai lidar com a queda, vai lidar com o sofrimento, vai lidar com os prazeres também, com os gostos. E quando a gente não entende que do outro lado existe uma outra pessoa e ela vai passar por toda essa sua fase de descoberta, por toda essa sua fase de crescimento, a gente acredita que os filhos precisam viver a partir daquilo que nós acreditamos hoje que é o ideal. Porque o que nós precisamos ter atenção? Os pais projetam nos filhos depois que muitos deles já tiveram as suas experiências. Os pais projetam nos filhos quando eles já atingiram uma certa maturidade e eles recriminam, de certa forma, o comportamento dos filhos e esquecem que muitas das vezes muitos pais tiveram os mesmos problemas, as mesmas questões com os filhos quando eles tiveram a idade dos filhos. Eles não se colocam nesse lugar onde eles já viveram certas coisas, eles viveram certos compromissos e depois disso, eles acabam não olhando para trás, porque eles idealizaram nos filhos uma dinâmica, toda uma vida, uma projeção que nós sabemos que no mundo como ele é, pensando de forma teológica, nós sabemos que nós iremos caminhar, o nosso coração, ele vai sempre nos conduzir para aquilo que nos afasta de Deus. Isso é uma caminhada que não tem como a gente fugir. Por quê? Acreditamos que de forma teológica o pecado influencia tão profundamente a nossa vida, não nessa área, né, apenas, mas em tantas áreas, que o nosso coração se distancia de Deus, e nesse distanciamento de Deus, qualquer coisa pode acontecer. E aqui nós devemos o que ter? A clareza de que o nosso Deus é o interventor da história, ele é capaz de intervir na história e mudar toda a realidade. Se isso fizer sentido para as nossas vidas, a gente vai ter misericórdia. A gente vai ter graça, a gente vai ter esperança também para a gente conseguir lidar. Eu tenho notado que o que falta muitas das vezes é
as pessoas terem a consciência de que Deus está cuidando de todas as coisas. É muito complicado dizer isso, mas não deveria ser. Porque deveria ser tão natural para o cristão crer que Deus está cuidando de todas as coisas, porque é o centro da nossa fé, como respirar. No entanto, isso não acontece. E aí os pais se angustiam e acham que por conta do que eles falam, como eles pensam, da imposição, eles vão conseguir o resultado. E muitas das vezes não consegue. Porque ou esse resultado começa sendo um resultado que você vai fazendo ele gradativo para chegar lá na frente e você conseguir o resultado, ou de uma vez não vai dar. Eu vou ter uma live amanhã de noite com a mãe de Sete e nós vamos falar sobre essa dinâmica. Eu vou entrar num tema, num assunto que eu não quero abordar com vocês aqui hoje, mas é que é um assunto principal da gente pensar quando duas realidades ou duas visões de mundo se chocam dentro da mesma casa. Quer dizer que vocês podem conversar e vocês não vão conseguir se entender, os pais e os filhos, porque tem uma mentalidade diferente, os dois têm perspectivas diferentes da realidade, por isso não tem compreensão. Então você fala, o filho não entende, porque ele não está com o pensamento aonde a sua mentalidade está. Pois bem, aqui é só para introduzir o nosso pensamento aqui. Já aqui, um beijo para você. Estou sempre aí, manda mensagem quando quiser. O Vitor também. Vitor, tu sabe, né, que eu vou aí te visitar logo, logo. Fiquei sabendo que você esbarrou pela minha irmã por aí, né? Mas eu vou logo, logo ver vocês. E aqui, pra gente introduzir, você precisa, não deixa de compartilhar também com algumas pessoas, porque a gente vai ter uma base aqui pra gente compreender uma dinâmica que eu acho que é interessante a gente pensar. Primeiro, se você não tiver a clareza e nós não tivermos, aqui eu tô falando com todas as pessoas, ok? Se nós não tivermos a clareza de conseguir se esvaziar, se a gente não conseguir se colocar num lugar intercessório aqui, mas também se colocar num lugar de arrependimento, a gente sempre vai ter um choque com o outro. A Bíblia vai ensinar pra gente um texto que as pessoas usam ele muito fora de contexto, mas aqui dentro dessa live ele cai muito bem e eu quero ler com vocês pra gente refletir. As pessoas tiram ele muito de contexto e eu vou explicar, mas vale a pena a gente pensar em Mateus 7. Mateus 7 vai dizer assim: não julgues para que não sejais julgados, pois com o julgamento com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do seu irmão, quando não percebes a trave que está no teu olho? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando você mesmo tem algo que impede o seu olho de funcionar de forma correta? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verás como tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui é aquele texto que muitas pessoas usam, tiram ele de contexto, mas não compreendem o que está aqui dentro do todo, só olham para o não julgueis. Mas o que eu quero pensar aqui é que no comportamento cristão, a melhor forma que nós temos de construir uma ponte com qualquer pessoa, ou até mesmo com os filhos, ou no ambiente da igreja, como líderes, a melhor forma que nós temos de estabelecer o diálogo com as pessoas começa num arrependimento pessoal, onde a gente tem a capacidade de mostrar para as pessoas que nós estamos ali de forma humilde e não impositiva. Quando nós pedimos, às vezes no aconselhamento, eu peço para que faça esse caminho do arrependimento, eu vejo a trava que acontece como se os pais não tivessem necessidade de se arrepender dos pecados deles e demonstrar aqui humildade e fragilidade para o outro, para que o outro consiga compreender que é um caminho que todos os cristãos fazem constantemente. Não é um ou outro, somos nós que vivemos uma vida onde constantemente nós estamos ali, reconhecendo os nossos erros, estamos prostrando a nossa mente, estamos entregando o nosso coração para que Deus nos conduza ao lugar da plenitude da sua vontade. Que esse lugar, evidentemente, é o lugar onde nós nos humilhamos diante de Deus, para que com a sua poderosa mão Ele nos exalte no momento oportuno. E aqui exalte não é de conquista, mas é para que Deus seja glorificado através das nossas vidas.
Por que a Bíblia vai mostrar aqui pra gente em Mateus 7 que nós precisamos ter atenção? Porque antes da gente confrontar o pecado alheio, antes da gente expor o outro diante do seu pecado, nós precisamos de forma humilde inclinar a nossa cabeça e entender que também vivemos, sofremos e padecemos por questão do pecado. Não só na área sexual, mas em outras áreas também. Sonegação de imposto, falso testemunho e tantas outras áreas que acabam passando desapercebido. E aqui, como família, mãe, pai e filhos, na dinâmica familiar, muitas das vezes nós pecamos em fazer com que os nossos filhos se irem. A Bíblia vai dizer pra gente não fazer com que os filhos se irem. Não provoqueis a ira nos seus filhos. Isso aqui é uma dinâmica simples que a gente tem de entender que a Bíblia está nos ensinando claramente que nós precisamos manter uma distância aqui e um respeito de considerar também os filhos como parte essencial. Se isso não acontece, a gente acaba fazendo um ambiente mais opressivo do que um ambiente de ensinamento. Por isso que quando nós vamos aqui ao confronto, nós não estamos confrontando apenas aquela pessoa, nós nos confrontamos. Como Romanos 1, ele é uma das cartas mais claras quando a gente vai tratar da questão da sexualidade. O apóstolo Paulo, ele trabalha tão bem aquela área que ele acaba mostrando pra gente, não é apenas uma questão ali específica. Ele vai mostrar porque todos aqueles que abandonaram a Deus, todos aqueles que vivem como se Deus não existissem, começam de todos aqueles níveis de pecado e aquelas definições que ele tem ali em Romanos 1. No entanto, ele escrevendo para os romanos, endereçando essa carta aos cristãos que estavam em Roma, ele endereça também a judeus convertidos, e aí ele vai fazer um paralelo com os judeus convertidos no capítulo 2, e ele vai demonstrar que aquilo que os judeus do capítulo 2 julgavam como errado, eles também cometiam. E se aquilo que Deus estava percebendo ali entre eles, passaria desapercebido. E a carta de Romanos, no capítulo 2, vai trazer pra gente mais ou menos um ensinamento como esse, demonstrando que nós precisamos em humildade reconhecer que somos pecadores em busca do arrependimento e de mudar de vida. E isso faz com que em amor nós tenhamos capacidade então de aplicar o princípio bíblico generalizado aqui, porque nós aplicamos não só aos outros, mas aplicamos também a nós o princípio bíblico, sabendo que nós precisamos também de ter esse contato. Fazendo assim, a gente já abre um espaço aqui muito claro para a gente conseguir fazer essa interação. A gente abriu o espaço aqui e agora a gente vai interagir com essa pessoa derrubando a primeira ponte, que é a ponte da resistência, ou a ponte da perfeição, como a gente poderia dizer, demonstrando para as pessoas a salvação extremamente de forma não meritória, extremamente graciosa, através de uma fé que Deus coloca em nossos corações, que não depende de nós. Assim, nós começamos então a possibilidade de abrir o caminho para a gente explicar quem é Deus, onde Deus está, quem é esse Deus que se revela, aonde ele apareceu, por que eu amo esse Deus, por que eu sirvo a esse Deus, por que eu busco a ele. O que tem acontecido muito, e é claro nos nossos dias, é que parece que há mais uma busca do Deus punitivo do que de um Deus redentivo. A gente tá como Jonas, parece muitas das vezes, que Deus está dizendo, vai lá e fala com Nínive que eu quero salvar Nínive. E Jonas fala, não vai salvar não, porque o Senhor tem que trazer juízo sobre Nínive. O Senhor tem que condenar Nínive. E Deus dizendo que o interesse dele era que a mensagem alcançasse Nínive. A gente sabe que, se eu não me engano, em Naum, depois Nínive, ela é condenada. Mas no momento do profeta Jonas, ele tem que ir naquele lugar e demonstrar que existe graça e misericórdia. Nós cremos, e aqui eu não estou falando de um Deus ursinho carinhoso. Eu estou simplesmente demonstrando que ao mesmo tempo que há uma justiça, há um amor, há um bate, há um assopra.
há uma junção entre essas realidades que elas precisam caminhar junto, porque senão a gente tem graça para os da rua e condenação para dentro de casa. Nós olhamos com amor e misericórdia para o drogado, para o morador de rua que está vivendo uma vida deplorável muitas das vezes, mas dentro de casa um filho que não conhece Jesus ainda, pra gente, aquilo ali dói e fere demais o nosso coração. E essa ferida no nosso coração, essa dor, acontece por quê? Esse é o questionamento. Por que me incomoda tanto pensar que o pecado afetou a vida do meu filho diferente da forma que o pecado tenha me afetado? Porque eu estou com o coração orgulhoso, porque o meu filho não é aquilo que eu desejava que ele fosse, porque eu estou com medo, muitas das vezes, de que o meu filho não se converta, de que Deus não alcance o meu filho, eu não creio na soberania de Deus. Onde está a questão aqui do coração? Porque se a gente consegue compreender quem é o nosso Deus e os seus desdobramentos, obviamente que vai ficar mais claro pra gente o Evangelho mostrando quem é o homem e qual é a vontade de Deus para esse homem, que ele faz em toda a trajetória da história, a graça sendo apresentada. As pessoas vão pensar que a graça é algo que acontece no Novo Testamento. As pessoas vão dizer, mas Jesus está no Novo Testamento e a graça está lá. Queridos, a graça não é novo ou Velho Testamento. A graça é a ação de Deus antes da fundação do mundo. Porque antes que todas as coisas houvessem, o Filho já tinha sido imolado e já estava preparado para isso. Antes que o mundo existisse, o Cordeiro já estava pronto. Porque ele faz parte da ação divina na criação do mundo. Ele é Deus criando o mundo. Sendo assim, nós precisamos entender onde está Deus, qual é a função do homem, porque Deus vem redimir a humanidade depois outra vez. Assim a gente consegue entender que Deus vai chegar. E eu vou dizer particularmente aqui algo que eu tenho às vezes dividido com as pessoas, que é a questão de... Eu nunca vi uma mãe e um pai que intercedam para os filhos em amor a Deus, né, e numa vida piedosa, que não tenha recebido de Deus a resposta das suas orações. Eu particularmente não vi. Agora você pode fazer um exercício, porque a gente acha que é pelo muito falar que as pessoas vão se converter. Nós achamos que é pelo muito dizer que as pessoas vão mudar de vida. Mas isso não é uma realidade. É uma ação divina que vai acontecer no coração da pessoa e mudar ela. Mas a gente pensa muitas das vezes que o melhor caminho é falar. Eu entendo que aqui é uma doutrina teológica, há um ensinamento claro que vai dizer que nós precisamos dessa ação, que nós precisamos insistir com o pecador, que pode ser a última oportunidade dele. Mas eu particularmente acredito que Deus não perde a sua majestade, ele está sempre e vai chegar sempre no momento justo e ideal para tudo aquilo que é a sua vontade, seja na minha vida, na sua ou na vida de quem Deus, em sua infinita ciência, decidiu chamar para participar, a ser povo seu. Os pais, eles se culpam muito, e eu entendo que a gente pega pesado com os pais aqui. Quando eu tô pegando pesado com os pais, não é no sentido de colocar culpa nos ombros deles, mas muitas das vezes é colocar responsabilidade no ombro dos pais que terceirizam o ensinamento dos filhos. Nesse ponto eu acho que os pais têm responsabilidade. A terceirização é: os filhos estão na escola, eu tenho capacidade de tentar entender o que eles estão aprendendo, pegar o material didático, conversar, saber como foi o seu dia e como foi aquilo que ele aprendeu num lugar onde ele passa mais de 5 horas por dia assimilando o conteúdo, mas eu não me preocupo com isso. É óbvio que aqui eu estou pensando, né, dentro de um ambiente onde tudo está funcionando. Porque se eu tenho uma mãe solteira com 4 filhos e ela precisa ir trabalhar, voltar para casa, ainda ter toda essa preocupação, eu acredito que ela vai ter dificuldade. E aí aqui é nesse ponto que eu acho que a igreja falha. Porque a igreja deveria ser o complemento dessa dinâmica toda da sociedade, ensinando e endireitando os caminhos, mas muitas das vezes a gente sabe que isso não acontece, porque nem em todo lugar que se diz ser uma igreja funciona de forma correta. Não que ali dentro não estejam pessoas reunidas e seja o corpo de Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que ela não funciona como ela deveria funcionar. Se a igreja funcionasse muito bem como ela deveria funcionar, minimizaria o esforço dessas mães solitárias.
dessas mães que cuidam dos filhos, tem que trabalhar, tem que fazer tudo, porque a igreja faria uma outra responsabilidade aqui. Mas existem pais que querem terceirizar mesmo, não é por conta que eles não conseguem, é porque eles se tornou confortável terceirizar. Aí olha onde eu vou terceirizar. Eu terceirizo na escola o ensinamento moral dos meus filhos, que essa é a dinâmica. Eu terceirizo para a igreja um ensinamento espiritual e eu autorizo as redes sociais, o celular, o entretenimento como sendo um outro educador do entretenimento dos meus filhos. Então o que os meus filhos vão fazer hoje para distrair, para relaxarem, em aspas aqui, eu dou o celular para eles, que o celular é capaz de tirar eles de perto de mim e não me perturbarem. E aí agora eu terceirizo também esse momento de interação, esse momento de viver com os filhos e ter tempo de qualidade com eles, porque eu terceirizo que eu não quero que eles me incomodem. E aí eu criei, agora eu sei um jeito de fazer com que a criança ou o adolescente fiquem quietos e não me atrapalhem. E eu faço o que eu quiser, terceirizando, entregando para eles aquilo que eles querem. É um jogo, é um desenho, que seja. E ali eles estão sendo educados também de uma forma que a gente não sabe muitas das vezes o que eles consomem. Por isso que a gente precisa ter atenção. E nesses pontos aqui, eu pego pesado com os pais que têm que ter responsabilidade. Porque caso contrário, eles vão ficar deitados eternamente em berços esplêndidos. Aí quando estoura a bomba, eles correm pra cá, mandam mensagem, eles querem auxílio e a gente tá olhando falando, cara, mas se você gasta se você tem mais de 5, 6 horas de contato direto com seus filhos, vocês acham que é o meu conteúdo de 30 minutos, 40 minutos que vai fazer a mudança? As pessoas querem pílulas mágicas que façam essa mudança, não vai acontecer. E é por isso que a gente tá do outro lado tentando demonstrar que não é por esse lugar que a gente precisa caminhar. Porque a gente não tem que se sentir culpado quando nós sabemos o que estamos fazendo. Agora, nós precisamos ser honestos quando não estamos fazendo o que devemos. Caso contrário, a gente está simplesmente replicando um pensamento extremamente mundano, quando a Bíblia vai ensinar que nós precisamos inculcar na cabeça dos filhos os ensinamentos. No entanto, é que nós temos nas escrituras sagradas, o rei Josias, com 8 anos de idade, indo governar Israel e trazendo o livro da lei para meditação. Josias, com 8 anos de idade, numa outra época, consegue se posicionar e trazer o livro da lei de volta para o seu devido lugar. A gente tem crianças que se posicionam com 8, 9 anos no tráfico de droga e estão ali fazendo coisas que não devem fazer. Nós sabemos que isso acontece e a gente acha que eles não têm capacidade de aprender intencionalmente. E tem, alguém vai ensinar. Se não somos nós que temos mais tempo, que detemos mais tempo com os filhos, sem dúvida será outros. O que eu tenho percebido quando os pais têm dificuldade, eu não vou dizer assim na aceitação, porque eu entendo que o problema na sexualidade foge desse campo da aceitação. E eu quero usar a palavra aqui, em vez de aceitação, respeito. E o respeito aqui é entender que existe um pecador que carece de arrependimento. Eu vou respeitar esse tempo aqui, entendendo que quem vai fazer essa ação é Deus. E eu quero regar essa pessoa em oração para que Deus seja o mais rápido possível em atender o meu pedido de oração. Assim sendo, eu compreendo que essa dificuldade dos pais de entender essa dinâmica com os filhos, muitas das vezes, acaba criando uma barreira, porque na igreja agora, esse filho que congregou a vida toda, ele saiu. E agora? Mas meu filho era uma bênção, minha filha era uma bênção, e agora eles não são mais, agora eles não participam mais, e essa pessoa tem vergonha de entrar para o meio da comunidade, de cabeça em pé, pronta para viver as lutas com os filhos. Também a conversa respeitosa e uma conversa aberta não acontece. Um diálogo onde a criança e o adolescente têm capacidade de abrir o coração e tentar entender o que sente. Ele quer entender porque parece ser involuntário. O pecado parece mesmo ser involuntário porque é coisa que está em nossa natureza. Assim sendo, nós precisamos ter essa clareza, por isso que parece, e as pessoas vão tentar dar um ar de justificativa para isso, quem vive essa realidade, no campo da cultura do ressentimento.
quer dizer que dói no meu coração. Dói em mim não poder viver o que eu sinto vontade de viver e fazer aquilo que eu sinto vontade. E aí parece que a gente vai olhando e eles vão se vitimizando dentro dessa realidade. Nessa questão, a gente tem hora que quer pensar de forma amorosa, mas aqui a gente precisa ser honesto e tratar isso de uma forma onde a gente não cria a barreira e também a gente não deixe de tratar as verdades bíblicas, uma vez que a gente conseguiu construir essa ponte no diálogo, na conversa, na amizade, na vida, na intercessão. E assim os resultados são infinitamente melhores. Aqui nós também temos a vergonha que muitas das vezes faz com que os pais participem, porque não é só o pai que sofre. Eu lembro uma vez que a minha avó falou uma coisa pra mim. Quando eu estava vivendo essa realidade de transição, na idade dos 15 anos, aí como a minha família é numerosa, nós somos em 6 filhos, os meus irmãos mais velhos, alguns deles, né, já tinham dado um pouco de trabalho para minha mãe, a minha irmã um pouco, o meu outro irmão um pouco, a minha mãe estava um pouco cansada da tarefa de cuidar dos filhos, e ter que cuidar da educação deles, porque éramos 6, e a minha avó que fazia essa parte em casa, ela que cuidava da gente. Aí a dona Joana, uma vez ela chegou pra mim na idade dos 15 anos de idade, e ela disse: filho, não faz com que sua mãe sofra como seus irmãos fizeram. Mas eu sendo uma criança que já tinha um adolescente, que já tinha uma mentalidade muito decidida em algumas coisas, eu tinha essa capacidade de movimentação, de impulsividade para agir. Eu falei para ela: vó, eu não vou fazer com que minha mãe sofra a vergonha da minha transição de gênero. E aí o que aconteceu? Eu decidi sair de casa. Saí de casa aos 15 anos, já fui morar fora de casa, e ali eu comecei a fazer tudo aquilo que eu desejava fazer. Mas eu não estava perto da minha família, fazendo com que minha mãe sofresse a vergonha, a humilhação, e ter que lidar com aquilo dentro do coração dela da forma que ela vai lidar com isso de forma diferente. Que aqui a minha crítica é as pessoas que vivem essa identidade de gênero e elas seguem o movimento LGBTQIA+, e esse movimento impulsiona eles serem o canhão de batalha, tá aqui na frente da batalha, e escrotizar tudo. Eles não respeitam as pessoas. Porque eles precisam não respeitar, eles precisam fazer, as pessoas precisam aguentar goela abaixo quem eles querem ser, ainda que é algo que não é natural para as pessoas que percebem a vida de outro jeito. Não é assim numa imposição de cima para baixo que eles conseguem. Eles fazem isso de forma política e violenta e não respeita como o outro percebe essa realidade. E nós precisamos também ter a capacidade de perceber e esperar o tempo do outro, de conseguir compreender como nós estamos percebendo. E como eu era adolescente nesse tempo, ele quer mais ser o do contra mesmo, eu decidi sair de casa, mas porque o meu caráter, a minha personalidade, quem eu era, me dava condição de fazer isso. Então saí de casa cedo, fui viver a minha vida, vivi fora, fiz tudo o que eu queria fazer longe da minha mãe, da minha família, para que eles não sofressem a vergonha de como eu estava vivendo. Porque não é só uma vergonha da minha identidade de gênero ou da minha orientação sexual, mas era o quanto que os vizinhos riam, tiravam sarro, que é uma realidade que existe. Não vamos conseguir abolir essa realidade. Isso vai continuar acontecendo porque as pessoas fazem parte do mundo caído. E no mundo caído a gente não vai conseguir chegar na perfeição do mundo, isso é utopia, com essas ideias políticas que querem normatizar, mas isso não vai acontecer. Por mais que a ideia política faça, não será uma realidade. Eu vi a Léo Áquila falando antes de ontem, né? Que a Nanny People disse que algumas pessoas disseram pra ela assim que, nossa, eu adoro você. No sentido de que eu gosto de você, nossa, como você é legal, como eu te quero bem. E a Nanny People deu uma resposta que foi a mesma que a Léo Áquila deu, dizendo: você gosta de mim, mas você não me quer como nora. Você gosta de mim, mas não quer que eu interaja na sua vida.
Na rede social você até gosta de mim, mas no dia a dia você não quer que eu participe da vida como você participa. Queridos, e isso aqui é uma realidade. A gente quer demonstrar para o outro que o outro pode ser o que ele quiser, mesmo que ele vá sofrer as duras penas dessa realidade, numa sociedade que não é convertida, não é uma sociedade ideal, e aonde eles vão sofrer o dano do pecado na carne. Exclusão, rejeição, abandono. E não adianta que não são políticas que vão redimir essa questão. Não dá para a política fazer com que essa questão seja redimida, porque isso é o pecado que está na natureza humana, que vai excluir, rejeitar e vai fazer todas essas coisas. Não tem como querer de forma diferente um mundo que está caído. Eles estão tentando, mas não vão conseguir. Por isso sempre vai existir. Eles estão minimizando com leis, com coisas que eu não acho de todo ruim, porque se você agride, se você ofende, você tem que responder juridicamente contra isso, e eu sou a favor disso também, porque como cidadãos têm direito de viver a vida como bem entenderem. No entanto, no âmbito moral, aqui no âmbito moral, de como as pessoas enxergam, queridos, se o coração da pessoa é pecaminoso, caído, você deseja que essa pessoa tenha o quê? Seja uma plenitude de ser humano e vai tratar todo mundo de forma divina, como Jesus tratou? Não esqueça. Vem pro mundo real e não fica nesse mundo utópico achando que vai ser assim, porque não vai ser. E aqui não é preconceito ou homofobia ou nada disso. É o fato, é a realidade exposta diante da gente, que não tem como a gente fugir, porque sempre vai existir. E não é com fulano de tal apenas, é com todos. Isso vai existir em todos os lugares, com todas as pessoas. Todo mundo irá sofrer isso, de certa forma, essa rejeição, esse abandono, essa exclusão. E não é algo que tem a ver só com a comunidade LGBTQIA+. É com todos. Por isso que nós precisamos compreender e tentar respeitar os limites aqui e compreender a realidade. Por isso, teologicamente, a gente pensa que o mundo não vai ser perfeito, porque nós precisamos de enxergar que o mundo só será perfeito quando Jesus reinar. E teologicamente a gente está enxergando já onde que está o problema e qual é a solução para o sofrimento geral. Por isso que nós entendemos que há uma vergonha sim, há uma dificuldade sim, entre as pessoas compreender como nós percebemos o mundo. E precisa a pessoa que vive essa realidade respeitar o tempo do outro. Respeitar uma mãe que teve um filho e agora ela tem que lidar com essa dinâmica de alguém que não é o filho que essa pessoa sempre desejou. E lidar com isso também requer maturidade. Tem gente que consegue, mas a cultura do ressentimento coloca tanto dentro do coração das pessoas que elas precisam usar esse ressentimento como arma política, que as pessoas não têm mais capacidade de esperar o tempo e que as coisas se desdobrem. Eu nunca forcei que a minha família fizesse nada pra mim. Nunca forcei. Mas com o passar do tempo, eles me respeitavam diante de mim. A minha irmã me chamava pelo meu nome feminino, os meus irmãos me chamavam, mas porque eu nunca impus. Foi uma coisa que aconteceu depois de muitos anos, depois da caminhada, mas eu não tinha que forçar que eles acreditassem como a mim. E quando eles estavam entre eles, o que eles falavam sobre mim, eu não sei. Mas eu entendo que eles tinham uma clareza objetiva de quem eu era. Que aquilo que eu estava vivendo não era quem eu era quem eu estava sendo no momento. No sentido de que não era a minha origem e que eu tinha capacidade de voltar à origem. Tanto é que depois das orações da minha mãe, da minha irmã e das pessoas que me amavam, aconteceu o quê? O Senhor converteu o meu coração. A minha irmã alguma vez chegou a me colocar num ponto de criticar as minhas atitudes? Não. Minha irmã alguma vez chegou ao ponto de rejeitar as minhas atitudes? Não, ela não falava. Ao contrário, pessoas iam na casa da minha irmã, jogavam a Bíblia na mesa e diziam: suas filhas serão como seu irmão porque você é conivente com o pecado do seu irmão. E dentro do coração da minha irmã dizia: não, eu não sou conivente, mas eu amo meu irmão e por amar o meu irmão, eu vou lutar para que o meu irmão saia dessa vida. Não só orou para que eu saísse da vida. Quando eu me converti, ela abriu a porta da casa dela, ofereceu os recursos financeiros dela, do marido dela, meu cunhado,
ofereceu a vida das minhas sobrinhas para interação comigo. Não foi só oração, foi uma ação. Mas o crente fala muito, mas na hora de entrar com ação, ele não faz. Esse é o problema. Porque nós temos os convertidos que conseguem se colocar na miséria do outro, conseguem se colocar na dor do outro, e nós temos o cristão religioso que só sabe falar do outro e não se coloca numa posição de ação. Na internet ele é um leão, e na vida ele é simplesmente na vida ele é um gatinho, né? Na internet ele é bravo. Agora na vida é um gatinho vira-lata que às vezes vai por aí só fazendo as suas coisas. Então, isso aqui me demonstra mais a ação da minha irmã de paciência e intercessão por 12 anos, e depois a demonstração maior do amor dela foi: eu abro a porta da minha casa para você viver comigo os meus dias e também desfrutar dos recursos que eu tenho. Era tão bonito que eu lembro quando a minha irmã, ela tinha o costume de chegar com meu cunhado chegava com as compras, colocava em cima da mesa, nós orávamos e agradecíamos a Deus pela provisão do alimento. E comíamos, e participávamos da vida. Mas eu era um homem adulto de 27 anos, depois de toda aquela experiência que eu tinha tido, e passando a destransição. E quando eu falo com a minha filha, com a minha sobrinha fala: tio, o senhor não quer que eu seja maduro? O senhor não quer que eu tenha essa capacidade de entender com uma percepção maior a realidade? Meu tio entrou parecendo uma mulher dentro de casa e virou um homem, e ela tinha 12 anos, e isso é uma realidade. A minha irmã poderia ter toda a vergonha do mundo, mas a redenção é tão profunda, a redenção alcança tão profundo o coração do pecador, que se tornou um detalhe para ela, e ela viu, e hoje eu sou fruto do trabalho dela, sou fruto das orações, do trabalho, da casa, de tudo aquilo que ela teve para me oferecer. Por isso que nós precisamos ter atenção. Não basta falar, nós precisamos também estarmos crendo que Deus está em ação. Se nós tirarmos Deus do seu lugar, nós vamos colocar a nossa vida no lugar achando que nós somos capazes de fazermos qualquer coisa, e não é por aí. Por isso que nós precisamos ter muito claro no nosso coração que o papel do filho em aceitar a fé, em se entregar à fé, é um processo que vai precisar de muitas coisas, e também de um ambiente propício para o acolhimento, um ambiente propício para o crescimento dele, um ambiente propício. E o que nós notamos, o pastor Flávio Amaral é alguém que entende muito disso, porque o pastorzão é aquele que compreende que muitos meninos que saem da vida trans, por exemplo, eles não têm o que fazer, não tem para onde ir, não tem um lugar que possa acolher eles. E o que fazer diante dessa situação? Às vezes é uma necessidade, porque muitos deles viveram na prostituição, era a única fonte de renda, não tem escolaridade, não tem uma profissão, não tem o que fazer. Às vezes a aparência ainda é uma aparência que não demonstra o gênero masculino com o qual ele nasceu. Por isso há um trabalho extenso a ser feito, há um trabalho que precisa ir além das meras palavras. Porque nós pensamos que o pecador precisa do arrependimento para que a alma dele seja salva, mas esquecemos que o corpo dele faz tão parte da vida dele quanto a alma. O corpo é parte integral, e eu tenho ensinado isso para vocês, aonde nós não nos separamos pensando só no céu, esquecendo que estamos aqui na terra, que aqui nós temos a necessidade de redenção também, na totalidade de quem nós somos. Porque se fosse assim, mais fácil era que no momento que uma pessoa se converte, Deus recolhe essa pessoa e leva ela para a eternidade. E se não acontece dessa forma, por que não acontece? Obviamente, porque o nosso corpo participa da redenção, se ele participa também da queda. Por isso que quando nós temos essas pessoas que estão vivendo essa realidade, precisamos compreender que é mais complicado essa volta do que parece, porque muitas das vezes é uma luta sozinha, sem ajuda, sem amizade. Eu, por exemplo, nos primeiros anos de caminhada, orava a Deus: Deus, por favor, me dê amigos. Eu não tinha amigos. A única amiga que eu tinha foi a Silmara. Silmara foi amigaça, assim, que naquele momento meu de conversão, que eu acabei de voltar para a igreja, que estava passando, ela falou uma frase que foi muito interessante e me marcou. Ela falou: Robert, doido saca doido.
E ali a gente conversou, criou uma amizade e nós estamos aí com 10 anos de amizade, mas eu queria mais, eu não queria só amizade com ela. Eu sei que aqui tem amizade íntima, né? Mas eu queria mais pessoas no meu ciclo de amizade e depois Deus foi me dando, mas foi um processo. E nesse processo, pessoas entraram, pessoas saíram, pessoas participaram. E é isso que nós precisamos entender, que o ambiente precisa estar propício também para que o filho se converta. Porque se o seu filho está vivendo numa condição como essa, o ambiente está propício? Será que o ambiente é agradável? Há possibilidade que isso possa acontecer? Por isso, quando nós vamos fazer a abordagem dos ensinamentos bíblicos, tanto aquele que mostra que o caminho é incorreto, a gente vai mostrar também que existe um amor bíblico e uma tolerância nesse sentido. Nós vamos fazer esse caminho duplo, onde a gente vai mostrar as duas realidades constantemente, para que essa pessoa possa entender que nós estamos aqui de forma humilde, demonstrando para ela um caminho mais excelente, diria as Escrituras. Esse aqui é o caminho mais excelente que eu quero mostrar para você. Porque é um caminho que está cuidando de nós na totalidade de quem nós somos. As pessoas costumam dizer que a Bíblia é punitiva. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a Bíblia é preventiva e todo o intuito das Escrituras é Deus dando pra gente uma dica de como sofrer menos o efeito do pecado no nosso corpo e na nossa vida. Porque se nós seguirmos as orientações bíblicas, nós teremos promessa de vida longa, nós temos promessa de uma boa saúde, nós temos promessa de uma boa vida financeira, nós temos promessa de uma vida abundante. Tudo isso são promessas que estão nas Escrituras para nós, que nós podemos desfrutar. Por exemplo, ver um Billy Graham que chega a 100 anos com toda a sua família ali, vivendo a realidade como ele viveu, é um exemplo claro de como a Bíblia numa família, como a verdade das Escrituras, mantém uma pessoa até a sua idade mais adulta. A gente pega, por exemplo, eu creio nisso, porque os papas e os padres católicos, muitos deles vivem muitos anos. Porque eles têm uma dinâmica de aplicação de verdades bíblicas à vida. E isso funciona, queridos. É a Bíblia prevenindo o ser humano de sofrimento. Mas a gente acha que ela é punitiva. Uma vez eu estava em reflexão bíblica, lendo a Gênesis e pensando comigo. Falei, mas Deus, aquela questão que todo mundo faz, como pode Deus condenar pessoas a vida toda, a eternidade inteira, à perdição e viver longe dele? E nessa hora, eu entendi uma coisa com muita clareza lendo a Bíblia. Quando o homem e a mulher, eles ouvem a serpente, e a serpente diz que eles seriam deuses, naquele momento os seres humanos tomam o lugar de deuses, e por isso Deus condena deuses ao distanciamento. Porque quando o homem se coloca nesse lugar, eu sei o que eu quero para minha vida, eu sei o que eu vou fazer da minha vida, importa o que eu sinto e o meu coração, ele se colocou num altar idolátrico, onde ele vai idolatrar o seu coração, o seu eu, a sua vontade, ele se torna um Deus para si. E esse Deus é quem Deus vai tratar com ele, que é parte central de um coração caído. Com esse aí, Deus vai tratar. Com esse aí, Deus vai deixar ele no lugar dele da idolatria, que é cego, surdo e mudo e distante de Deus, sofrendo um impacto dessa realidade. Isso aqui foi uma percepção que eu tive lendo ali o livro e falou muito profundo ao meu coração. Quando se a gente não fizer um olhar, né? Se a gente não tiver mais um olhar mais sério, a gente vai tentar olhar as situações com o coração, de forma misericordiosa, e aí a gente vai... E é justo que a gente tenha misericórdia, mas nós precisamos encontrar a realidade como ela é. Nós precisamos também aqui, que na importância da comunicação, é ter esse diálogo com os filhos, que é um diálogo que consegue manter um ponto de contato. Por exemplo, eu estou vivendo experiências nesse período. Hoje eu moro em São Paulo, estava em Brasília, vim para São Paulo, como vocês sabem. Eu saí de casa aos 15 anos, eu vivi até os 27 anos, passei um período com a minha irmã. Depois desse período com a minha irmã, eu passei um período curto com a minha mãe. Depois eu fui morar já na casa pastoral, servindo a casa pastoral.
Depois eu fui morar sozinho com outros meninos, cuidar de outros meninos. Cuidava de 2 angolanos, depois eu fui cuidar de outros meninos dentro do ambiente ministerial. E por fim fui para Brasília nesses 10 anos e agora eu volto para São Paulo. E quando eu voltei para cá, eu decidi fazer algo diferente. Falei para minha mãe, mãe, eu vou para São Paulo e eu quero que a senhora e meu sobrinho venham morar comigo. Por quê? Porque eu quero que ela tenha a possibilidade de desfrutar daquilo que Deus tem feito na minha vida e participar disso. E aí o que Deus fez nesse momento que eu tô vivendo, né? Deus fez com que a minha casa fosse o ponto central de conexão. Os meus irmãos passam, ver minha mãe, a interação, tô com a família tá se olhando mais, a família tá interagindo mais, a família tá se curtindo mais. E hoje eu acordei, a gente conversou um pouquinho, aí ela veio, deitou na cama comigo e a gente ficou ali naquela troca de comunicação. A gente começou a conversar, a gente riu, a gente brincou. E aí quando eu chego sempre pensando, minha mãe tá em casa, meu sobrinho está em casa, eu vou viver essa dinâmica. E eu quero viver isso, porque isso faz parte também de marcar a vida das pessoas. Isso faz parte, não só falar de Jesus para as pessoas que estão fora, mas que as pessoas que são próximos a mim sintam, percebam e vivam Jesus através da minha vida. E vocês que me seguem aqui no Instagram e sabem, eu fiz uma postagem no final de semana agora do Júnior, falando sobre o batismo dele. Não sei se vocês viram que eu fiz o Stories. E o Júnior é o meu sobrinho, ele tem autismo, não é severo, é um grau um pouco mais baixo, mas o Júnior tem o autismo. E aí, quando ele fala pra mim, tio, eu quero me batizar, é porque ele tem clareza já dos ensinamentos da verdade. Por isso que eu pergunto pra ele, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? É uma demonstração de que eu vou viver essa experiência nesse tempo que o Senhor tem me oferecido. Porque aqui é o caminho do quê? Da comunicação, esse fortalecimento dos laços. Não foi um laço muito forte em outros períodos, mas nesse momento eu faço com que ele seja através da comunicação. Eu vou chegar nesse lugar hoje. Eu sou maduro para chegar nesse lugar. E aqui o maduro é o que faz a ponte. E não querer que o imaturo crie a ponte. É o sábio que vai chegar no lugar da sabedoria e não o tolo. Como nós temos agido? De que forma nós temos caminhado? Por isso que nós precisamos pensar mais e falar quando nós temos clareza daquilo que precisamos. Quando somos mais objetivos aqui, quando nós temos essa clareza, alcançamos melhores resultados. Também a gente precisa mostrar a possibilidade como essa pessoa precisa se respeitar. Essa pessoa, eu digo assim, o que essa pessoa vai fazer com o corpo? Respeitar o templo que nos foi oferecido. Respeitar essa parte que nós temos material. Por quê? O tempo e a velhice, né, ou também as consequências do mundo vão trazer sofrimentos para o nosso corpo e nós iremos sentir isso mesmo de várias formas. Tem doença sexualmente transmissível, tem outros tipos de doenças que acontecem e várias coisas que fazem parte que nós precisamos nos atentar, e isso tudo é só para deteriorar aquilo que Deus criou, que é o nosso corpo. Por isso que a Bíblia é preventiva, porque é mais fácil que eu viva 80 anos tendo uma única parceira do que eu ter 1.000, 10.000 parceiros e dentro dessa realidade viver uma vida que alcança muitos anos. Aí as pessoas vão dizer, a expectativa de vida de uma pessoa homossexual e uma pessoa trans é menor do que da sociedade. Eu entendo que seja menor. Entendo que sofram questões que muitas pessoas na sociedade não sofrem. No entanto, também sei que eles têm relação sexual com bem mais pessoas do que outras pessoas na sociedade teria. E que isso é um grande agravante para acabar com a saúde de um ser humano. Porque nós não fomos feitos para essa realidade. Seja eles aqui, ou seja uma mulher que vive da prostituição, ninguém foi feito para esse tipo de relações tão profundas. Porque elas marcam não só o corpo, mas a alma e a vida num todo e traz dor, sofrimento em lugares que as pessoas dizem que não tem. O sexo é a grande religião aonde vai libertar as nossas vidas da opressão. Não é verdade. As pessoas continuam sofrendo, infelizes e desejando encontrar alguém que queira amá-las. Para concluir, pessoal, que a gente já está quase caminhando para o final aqui, eu quero que vocês
pensem, né? Eu falei bastante coisas, mas se você quiser voltar e fazer esse caminho dessa live de novo depois, assistir de novo, volta nesses pontos. É o ponto da humildade, é o ponto da comunicação, é o ponto do diálogo aqui, também é o ponto desse respeito. É o ponto importante, fundamental do nosso relacionamento com Deus, que demonstra para o outro esse relacionamento com Deus. É nessa dinâmica que nós precisamos fazer essa nossa movimentação, porque assim a gente vai conseguir trazer essa pessoa para perto e a gente vai conseguir participar nas dinâmicas. E aqui, como vocês sabem, eu estou nas lives fazendo todo dia. Se você ainda não participou, se você não conhece, eu tenho um conteúdo gravado no Hotmart falando sobre sexualidade, sobre como prevenir várias áreas ali, como abuso, como rejeição, abandono. Tem um lugar ali falando sobre várias áreas dentro dessa dinâmica. E depois eu tenho também sobre a homossexualidade, como tratar ela dentro de um ambiente cristão de forma sadia. Eu tenho esses dois conteúdos que está disponível na Hotmart, vai estar no link na minha bio, você acessa, você compra ele, é R$ 49,90 e você tem acesso por 12 meses, pode parcelar em 12 vezes também, você entra ali e vai entender, para quando você me ouvir falar, você já tenha um pouco mais de familiaridade com o que eu penso e com aquilo que eu falo. Não deixa, se você não participou ainda, tem lá. Amanhã nós temos 2 lives, eu tenho uma de manhã, nesse horário com vocês, sobre um outro tema, e à noite eu tenho com a Juliana Caiado, que é a mãe de 7. Ela é uma mãe, tem 7 filhos e está nessa dinâmica educacional com os filhos e ela tem muito a contribuir. Se você puder, vai ser por volta das 5h40, se eu não me engano, a nossa live. E aí a gente vai falar sobre essas dinâmicas com ela. Ela tem muito a ensinar, vou perguntar a ela tem coisas a perguntar. E eu vou falar sobre um tema que eu tenho entendido nesse período, desses 2 mundos dentro da mesma casa. 2 formas de enxergar a realidade que se chocam e o conteúdo ali, a comunicação se torna uma comunicação difícil porque não se compreendem, ainda que vivam dentro da mesma casa. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês que participaram comigo, estão vindo aqui. Não deixa de compartilhar também e lembrem-se, nosso Deus está cuidando de todas essas coisas, o nosso Deus está aí pronto a agir, misericordioso para com o pecador, o nosso Deus está ao nosso favor, está conosco, Emanuel, Deus conosco, é Jesus conosco agindo sempre e é Deus conosco intervindo nos lugares onde a gente não consegue. Não deixe de ter Deus como centro para o seu coração, para a sua vida, porque com Deus nós vamos conseguir resultados mais rápidos. Por isso não perca a fé, não perca as esperanças. Deixa que Deus libere você de uma vez por todas, né? Deixa que Deus nos ajude. O fardo, Jesus não diz, vinde a mim vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então você está aliviado dessa luta com o seu filho, você está pesado com essa luta, troca. Pega o jugo do Senhor Jesus que é leve, coloca sobre ele esse fardo. Fala, Senhor, tá pesado para mim, mas eu quero colocar diante do Senhor agora e me ajuda nessa luta. Queridos, se o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, você não corre ao encontro dele para lutar as batalhas com você, você acha que na força do seu braço você vai conseguir? Então, pessoal, pense aqui, tenha essa palavra de otimismo e vamos pra frente que a gente vai conseguir. Deus abençoe vocês, a live vai ficar salva aqui e lá no YouTube. No YouTube você pode acelerar um pouquinho mais rápido, eu gosto de assistir depois, ver tudo como foi, mas não perca que nós temos um Deus soberano. Tem um texto em Jeremias que eu amo demais. E a Bíblia King James, ela aumenta tanto alguns significados, que para mim faz tanto sentido. Ela diz assim, se existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus em todo o universo que ele não possa fazer, a King James ela aumenta tanto isso. Pensa você, existe algo em todo o universo que Deus não possa fazer? Não tendo, você acha que ele não virá ao seu socorro? Fique com essa mensagem no seu coração. Deus abençoe vocês e até amanhã.